Depois de determinado, então, o circuito equivalente do motor de indução trifásico, agora vamos passar a sua análise, né? Então vamos calcular rendimento, vamos fazer uma simplificação com o TVN equivalente e vamos tentar determinar os seus parâmetros. E determinamos os parâmetros com ensaio vazio bloqueado. Finalmente, traçar uma característica conjugada velocidade nessa aula de hoje. Como é que a gente analisa esse circuito? A gente viu na aula passada, né, que isso aí é muito parecido, né, com o circuito equivalente de um transformador, aonde a gente representa a carga por essa impedância variável em função do escorregamento, portanto, em função da frequência. Tem uma característica interessante do motor de indução, que é diferente do motor do transformador. Por quê? No rotor do motor de indução, a frequência é variável. E a gente viu que essa representação da resistência de perdas no núcleo, ela é proporcional à frequência. Então, na verdade, a gente usa um artifício, né? Sempre a gente usou para representar as perdas no ferro uma representação elétrica. No motor de indução, a gente usa representar as perdas no ferro como uma perda mecânica. Por que a gente faz isso? Porque as perdas caem com o aumento da velocidade, porque a frequência no rotor cai, e evidentemente as perdas rotacionais aumentam quando a velocidade aumenta. Então, na verdade, a gente tem uma coisa que compensa a outra, né? As perdas no núcleo caem, as perdas rotacionais crescem, a representação seria muito complicada, e a gente representa esses dois como sendo um valor médio, né? Então, a gente tira da frequência o problema das perdas no núcleo. Em geral, então, representando as perdas no núcleo como parte das perdas rotacionais, o meu circuito equivalente do meu transformador fica sendo representado só pelo paralelo da reatância de magnetização. Outra mudança significativa e importante do motor de indução em relação ao transformador é que esta impedância, já que eu tenho uma relutância do caminho magnético, que tem o ar, né, que tem o entreferro, a relutância é muito grande. Se a relutância é muito grande, a reatância de magnetização é pequena. Então, ao contrário do que a gente fez no transformador, nos motores de indução não é possível desprezar a reatância de magnetização. Essa corrente de magnetização ela pode variar entre 10% e 30% da corrente de carga. Portanto, não se despreza nunca a reatância de magnetização no circuito equivalente do motor de indução. É esse o circuito que a gente vai usar e é esse que é o recomendado pelo I3E. Então, as nossas análises vão ser feitas através desse circuito e os parâmetros que eu quero determinar também serão dados por esse circuito equivalente. Antes de calcular o parâmetro, vamos falar do rendimento. E aí, o rendimento é interessante, né? Porque, veja só, eu estou tratando de um circuito por fase. Eu estou tratando da fase A do meu motor de indução trifásico. Portanto, essa tensão é uma tensão fase neutro, né? E essa corrente é a corrente que eu meço, né, em uma das fases do meu motor. A potência de entrada na minha fase vai ser V1 e 1 cosseno do ângulo entre os dois. A potência total que entra no meu transformador vai ser esse produto multiplicado por 3. Essa potência de entrada é diferente da potência que atravessa o entreferro, que a gente chama de P-gap, que evidentemente é 2 vezes 2 cosseno do ângulo entre os dois. Mas é mais fácil calcular a potência do gap tirando da potência de entrada as perdas Joule no estator, ou seja, 3 vezes R1 e 1 ao quadrado. Então, tendo a potência do gap, eu posso chegar na potência que a gente chama potência mecânica disponível no eixo, que é nada mais nada menos que a potência do gap quando eu tiro as perdas joules no rotor, ou seja, 3 vezes R2 e 2 ao quadrado. A potência disponível no eixo é diferente da potência de saída por causa das perdas rotacionais, que, como a gente viu, nesse caso particular do motor de indução, absorve também as perdas do núcleo. Como é que a gente faz isso, então? Bom, eu tenho a potência de entrada, eu tiro as perdas Joule no estator, tenho a potência do gap, eu tiro as perdas Joule no rotor, eu tenho a potência disponível no motor, e tendo essa potência disponível no motor, eu tiro as perdas rotacionais, eu tenho a potência de saída.
Note que esse cara aqui é igual a esse que multiplica 1 menos S. Eu vou fazer um pequeno exemplo, né? E só para determinar, por exemplo, qual é a potência do gap numa determinada situação. Eu digo que a minha máquina é uma máquina de 4 polos, portanto eu sei que a velocidade síncrona é 1800 RPM. Se eu tenho a velocidade de rotação nominal, eu sei qual é o escorregamento. Eu sei qual é a carga, portanto, sei quais são as perdas. O cálculo, então, das potências transferidas para o gap é muito simples, né? Eu tenho a potência de saída, eu tenho a potência mecânica, né, interna, que é a potência de saída mais as perdas rotacionais, eu sei o escorregamento, eu sei que a potência de gap é igual à potência mecânica dividido por 1 menos S. Portanto, eu sei quanto que está passando para o entreferro dessa minha máquina. Vamos continuar a análise percebendo que esta carga, né, esse escorregamento, ele representa a velocidade de rotação. Portanto, se eu quiser traçar, por exemplo, a característica conjugada de velocidade de uma máquina de indução, para cada escorregamento eu vou ter que fazer um divisor de corrente para calcular quanto que vale IMAG, que a gente não pode desprezar, e quanto que vale I2. Para cada impedância tem que fazer esse divisor de tensão. Em geral a gente não faz isso, a gente faz o que a gente chama do Thevenin equivalente desse meu circuito. O Thevenin equivalente é aquela, você fecha em curto a tensão, e a impedância de Thevenin equivalente vai ser o paralelo de R1 mais JX1 com Xmag, e a tensão equivalente de Thevenin vai ser o divisor de tensão nesse nosso circuito dado por essa impedância e esta impedância. Então, o Thevenin equivalente fica com essa cara. E observe, quando eu aplico a tensão de Thevenin na minha impedância equivalente de Thevenin, some I1, toda a corrente que vai para circular no meu circuito vai ser o próprio I2. Isso simplifica bastante porque o que se opõe à tensão V2 vai ser uma impedância função de S. E é essa análise que a gente vai tentar fazer, tá certo? Bom, para calcular quanto que vale V de Thevenin, eu faço o divisor de tensão entre Xmag e R1 mais X1. Para calcular a impedância de Thevenin, eu calculo o paralelo de Xmag com R1 mais X1, que tem uma parte real e uma parte imaginária, que estão dados por essas duas expressões aqui embaixo. Eu preciso, evidentemente, eu não devo, né, fazer nenhuma simplificação, mas eu preciso saber a ordem de grandeza desses valores, né? V de Thevenin é sempre parecido com V1, R de Thevenin é parecido com R1, X de Thevenin é parecido com X1, para que a gente saiba as ordens de grandeza. Agora, para determinar os valores, eu preciso fazer dois ensaios, que a gente chama de ensaio em vazio, ou seja, deixando o rotor rodar. Se eu deixo o rotor rodar, ele vai rodar muito próximo da velocidade síncrona, portanto, com um S muito pequeno. E o outro ensaio que eu faço é com o rotor bloqueado. Aí, com o rotor bloqueado, N igual a 0, portanto, S é igual a 1. Então, são nos dois limites de operação da minha máquina que eu faço os ensaios. Quando S é pequeno, bem pequenininho, este cara aqui fica muito grande, tá certo? Então a gente considera que esse cara aqui fica como se fosse um circuito aberto. E aí eu meço esta impedância. Ao contrário, com o rotor bloqueado, eu tenho que o R2 sobre S vira R2. Portanto, esta impedância é a menor possível. Portanto, em alguns casos a gente pode falar que, olha, de certa forma eu posso tentar simplificar eliminando o Xmag, portanto, medindo esta impedância aqui. Vamos ver nos ensaios, ou com um exemplo, como é que a gente calcula aqueles 4 parâmetros. Um exemplo aqui, então, de uma máquina de 2.200 volts. Note que, como é uma máquina de indução trifásica, evidentemente essa tensão é uma tensão fase-fase, certo? Outra coisa interessante, é uma máquina de 6 polos, portanto eu sei que a velocidade síncrona dela vai ser 1.200 RPM. Terceiro dado importante é que, mesmo fazendo os ensaios, eu meço a resistência do estator. Portanto, R1 é um dado do problema, tá certo? R1 em cada uma das fases. E aí eu pego esses dados, olha, eu tenho a tensão, olha, o importante, essa tensão, né, que foi dada, que é a tensão fase-fase, para o meu circuito equivalente, que é fase neutro, eu vou ter que dividir ela por raiz de 3. Essa potência é uma potência trifásica, mesma coisa para o rotor bloqueado.
Veja só, em geral, o rotor em vazio, desculpa, o ensaio em vazio a gente faz com a tensão nominal. Em geral, o ensaio com rotor braqueado a gente faz com uma tensão reduzida. Eventualmente, a gente pode fazer com frequência reduzida também. Se achar que eu tenho uma fonte controlada de tensão para reduzir a tensão aplicada no rotor bloqueado, para as correntes não crescerem muito, eu posso ter uma frequência diferente. Se eu tenho uma frequência diferente, evidentemente, para o meu resultado, eu tenho que corrigir para a frequência da rede. Dados esses valores, como é que a gente resolve? Primeiro resultado, né, é saber quanto que vale as perdas rotacionais. Por quê? Eu sei quanto que vale R1, eu sei quanto que eu consigo medir a potência sem carga. Se eu tirar as perdas rotacionais da minha potência sem carga, o que eu tenho são as perdas rotacionais. O segundo ponto é óbvio, né? Aquilo que eu falei, a tensão fase neutro vai ser a tensão fase-fase dividido por raiz de 3. A impedância sem carga vai ser esta tensão dividido pela corrente. A resistência sem carga é a potência dividido por 3 para pegar a potência monofásica dividido por I ao quadrado. Então, eu sei quanto que vale Z, eu sei quanto que vale R, portanto, eu sei quanto que vale X. Lembra que sem carga S é muito pequenininho, portanto, esse X que eu medi é aproximadamente igual a X1 mais Xmag. Mas eu ainda não consigo calcular nem quanto que vale X1, nem quanto que vale Xmag. E aí eu vou e calculo quanto que vale R bloqueado. R bloqueado é potência bloqueada dividido por 3 vezes I ao quadrado. Então eu tenho um valor para o R bloqueado. O que representa esse R bloqueado? Na verdade, o R bloqueado representa a parte real desta grande impedância aqui, que tem uma parte em série e uma parte em paralelo. Se eu tirar do R bloqueado R1, eu vou ter a parte real desse paralelo entre essas duas impedâncias. E aí eu chamo da parte real daquele paralelo, né, R, eu chamo de parte imaginária daquele paralelo de X, e aí, sem dúvida, R vai ser o valor de R bloqueado, que eu calculei, menos R1. Eu sei quanto que vale R. X, quanto que vai valer? Ora, eu sei quanto que vale Z, porque é V sobre I. V, evidentemente, fase neutro sobre I. Eu sei quanto que vale X bloqueado, que é Z ao quadrado menos R ao quadrado, nesse exemplo quase 4 ohms. E, como eu falei, como eu fiz o ensaio bloqueado a 15 Hz, eu corrijo para 60 Hz, eu tenho a minha reatância do ensaio bloqueado de 15,9 ohms nesse nosso exemplo. Aí eu tenho que fazer uma simplificação, tá certo? E a simplificação que eu faço é o seguinte: eu suponho que aquele paralelo, a parte imaginária, Xmag é maior do que a dispersão, portanto eu digo que X é aproximadamente igual a X2, e eu tento calcular o R2 com um pouquinho mais de precisão, porque no nosso modelo equivalente, R2 é sempre dividido por S. Então é bom que ele seja preciso no nosso circuito. Com essa simplificação, o X bloqueado então passa a ser X1 mais X, que é aproximadamente X1 mais X2, e em geral a gente não consegue saber quanto que vale a dispersão de 1 e 2. A gente considera os dois iguais, igual a X bloqueado sobre 2. Lá do meu X sem carga, eu tiro X1 que eu acabei de calcular e eu tenho a reatância de magnetização. Com aquela simplificação que eu fiz, sabendo quanto que vale R, sabendo quanto que vale X2 e Xmag, eu calculo R2. Assim, os 4 parâmetros, X1, X2, R1 foi dado, Xmag e R2, do nosso circuito equivalente, estão calculados nesse nosso exemplo. E aí eu vou fechar essa aula calculando o conjugado em função da velocidade. Eu lembro que o conjugado pode ser o conjugado de saída, né, dividido pela velocidade, mas eu, em geral, prefiro calcular o conjugado mecânico disponível no eixo dividido pela velocidade. A velocidade de rotação está relacionada com a velocidade 5 por 1 menos S, assim como a potência mecânica está relacionada com a potência de gap multiplicada por 1 menos S. Assim, para calcular o conjugado, eu uso Pgap dividido pela velocidade síncrona. Eu uso a potência errada, a velocidade errada, mas obtenho uma expressão correta, né?
É só calcular quanto que vale Pgap, dividir por ωs, que eu vou ter o conjugado em função do escorregamento. Pgap, evidentemente, é 3 vezes R2 sobre S, I2 ao quadrado, e eu consigo calcular no meu TBNAN equivalente quanto que vale essa minha corrente I2 ao quadrado. Botando esse valor nessa expressão e dividindo por ωs, a gente tem a expressão do conjugado. Veja, ela é função de S aqui e ela é função ao quadrado de S aqui. E a gente pode tentar analisar essa nossa equação, lembrando que quando S é muito pequenininho, ou seja, ele operando perto da velocidade síncrona, esse cara aqui começa a ficar grande, aí todo o resto fica desprezível, e aí eu corto este aqui com o quadrado desse aqui, e aí fica que o meu conjugado é diretamente proporcional ao S. Quando S é grande, ou seja, perto de 1, essa minha relação entre conjugado e S passa a ser uma hipérbole. E a gente, para terminar, calcula num exemplo específico, com os dados que a gente acabou de calcular, a minha curva. E a gente consegue ver que, realmente, perto da velocidade síncrona, eu tenho uma relação linear entre conjugado e escorregamento, e longe da minha velocidade síncrona, eu tenho uma relação hiperbólica. É essa curva que a gente vai analisar nas próximas aulas. Muito obrigado pela atenção e era isso que eu queria dizer nessa aula. Até a próxima.